Então, como eu estava dito, então todas as vezes que nós vamos rejeitar a nossa própria cultura, o nosso próprio ser, o nosso falar, a nossa etnia, a nossa cor, então nós estamos a falar, Pai, não é isso que nós queremos. Estamos a falar, Deus, não é isso. E quando nós falamos não, nós afastamos o próprio Deus de diante de nós. E quando nos afastamos do Deus de diante, então nós estamos a caminhar não no nosso propósito como Deus quer que a gente caminhe, mas nós estamos andando no propósitos alheios. Porque o europeu tem um propósito, o americano tem um propósito, o brasileiro tem um propósito. E nós, como africanos, também temos um propósito. Nós não nascemos aqui em África à toa. Nós não nascemos aqui em Angola por nascer só. Então, existe um Deus que permite que tudo aconteça. Então, se existe um Deus, então Deus tem um propósito na vida de cada indivíduo, na vida de cada cidadão, na vida de cada ser humano. Deus tem um propósito. Se Deus permitiu com que eu e você automaticamente nascêssemos aqui em Angola, isso quer dizer que o nosso propósito está ligado aonde? Aqui em Angola. Se for automaticamente em Moçambique, isso quer dizer que o teu propósito está em Moçambique, porque Deus permitiu com que você lhe concebesse em própria terra. Então, nós só desconhecemos o nosso Deus porque passamos a nos apegar em culturas alheias. Nós só desconhecemos o nosso próprio Criador porque passamos a nos apegar automaticamente em culturas alheias. Então, devemos voltar e nos olhar como povo africano, e nos olhar como povo angolano, e nos olhar como povo congolês, e nos olhar como povo moçambicano, e nos olhar como povo de África do Sul, porque Deus permitiu. Se Deus permitiu, é porque o nosso propósito está ligado ao nosso lugar. Então, quando passamos a rejeitar essas coisas, então vivemos fora do propósito. E quando vivemos fora do propósito, é problema, confusão, atrás de confusão. Talvez a África é só tão pobre porque rejeita o seu propósito. A África é só tão pobre porque rejeita a sua cultura e passou a pegar-se em culturas europeias e culturas que não têm nada a ver. Porque nós temos um solo, vale lembrar, nós temos um solo nós temos riqueza, nós temos tantos recursos naturais. Por que não conseguiremos gerenciar essa riqueza? Por quê? Porque nós rejeitamos, falamos que aqui não dá, só dá lá na Europa. Falamos que aqui não flui, só foi lá na Europa. Então, quando passamos a rejeitar a nossa própria terra, então a terra também não obedece. Entende? Então, os europeus, eles só têm um modo de viver diferente de nós porque eles não se apegam a culturas africanas. Sempre somos nós africanos a rejeitarmos o que é nosso e nos apegamos a culturas europeias, porque assim nós entendemos que vale a pena se apegar a culturas europeias porque eles têm um modo diferente de viver. E quando nós fizemos isto, dia após dia nós teremos mais pobres. Por quê? Eu garanto que algumas razões é porque nós fomos colonizados pelos próprios portugueses, pelos próprios ingleses, pelos próprios europeus. Então, a maneira como nós fomos lá, então lembre de alguma coisa, a escravidão passou. Então é agora que nós temos que voltar à nossa essência como africano. É agora que nós devemos renascer automaticamente como africano e caminhamos como africano na cultura africana. E Deus vai se manifestar assim e nós passaremos a entender o que Deus quer de nós como africano. Não o que Deus quer de nós como europeu, mas o que Deus quer em nós como africano. Por quê? Eu não posso rejeitar, mano. Eu não posso rejeitar eu como africano. Eu não posso rejeitar por ter nascido a um continente a qual nos faz entender que não tem nada de importância enquanto tem. Porque o objetivo de quem me faz entender que não tem nada de importante é para quê? É para me tirar o que me faz entender que não é importante. Com isso tudo é para dizer que realmente nós só estamos ali porque nós queremos estar assim. Nós só desconhecemos o próprio Deus porque nós queremos nos apegar à cultura que não são nossa. Nós só desconhecemos o próprio Criador. Por quê? Porque nós passamos a nos apegar àquilo que não nos pertence como africano. Mas se realmente queremos acreditar no próprio Deus, então devemos caminhar como africano. Devemos caminhar como africano na própria cultura como africano. Eu trouxe essa temática no lado social, no indivíduo normal. Agora, trazendo o próprio acreditar no Deus Todo-Poderoso nas congregações ou no sistema religioso, devemos ter em conta uma coisa. Primeiro, o africano desconhece a sua própria origem. Nós, como africanos,
desconhecemos a nossa própria origem. É só ver a nossa maneira de cultuar, não tem nada a ver com o africano. É só ver a nossa maneira de cultuar nos próprios lugares que a gente chama que é lugar de Deus, que é o lugar santo de Deus. Não tem nada a ver com o africano. A nossa maneira de buscar o Senhor nas próprias congregações não tem nada a ver com a cultura africana. A nossa maneira de buscar, de orar, de fazer tudo, até nós pegamos a cultura judaica e colocamos em nós como africano. Entende? E tudo isso, quanto mais nós fazemos isso, nós estamos a nos afastar do próprio Criador. Por quê? Porque aquelas pessoas que não acreditam que realmente que Deus existe, é necessário que nós como cristãos, nós como religiosos, nos manifestamos de uma maneira a qual nós não só expressamos no falar que Deus existe, mas também nossos comportamentos expressam claramente que Deus existe. Como? A maneira como a gente vai se proceder para aquele que diz que Deus não existe, devemos ter em conta que aquele só diz que Deus não existe porque Deus não se manifesta, ele se entende que Deus não se manifesta diante da vida dele. Enquanto Deus tem se manifestado porque ele desconhece o próprio Deus, então o sentido ao qual Deus vai se manifestar na vida dele, então ele desconhece, ele entende assim que são a razão da vida, que é o modo de viver. Então, vai lembrar de uma coisa, que Deus se manifesta em indivíduos diferentes um pelo outro. A maneira como ele vai se manifestar na minha vida não será a maneira como ele vai se manifestar na sua vida. Então, a diferença não conclui que Deus não existe. A diferença, então, deve ter em conta, o meu modo de viver é diferente do teu modo de viver. O meu lugar é diferente do teu lugar. A minha família é diferente da tua família. A minha cultura é diferente da tua cultura. Então, os problemas que se passam contigo, isso não testifica e não conclui que Deus não existe. Os problemas que você tem passado, isso não testifica e conclui que Deus não existe. Os milagres que você tem visto, que outros vivenciam e você não vivencia este milagre, isso não significa que Deus não existe. Entende? As oportunidades que você não tem e outros têm, isso não significa que você é que realmente Deus não existe, porque a Bíblia é tão clara quando diz que todas as coisas têm o seu tempo. Existe tempo de morrer, existe tempo de nascer, existe tempo em que na qual os campos germinam, existe tempo automaticamente que o campo não germina, existe tempo automaticamente de nascer e existe tempo de morrer. Então todas as coisas debaixo do céu têm o seu tempo. E esse tempo é quem? Quem gera esse tempo é o próprio Criador. Porque ele é quem? Porque ele é o design de todas as coisas quando existem. Então, não estamos a sós, mas existe um Criador automaticamente que criou o primeiro homem, ao qual nós saímos. Existe um Deus automaticamente que criou todas as plantas para que outras plantas deem outras sementes e para que também geram outras plantas. Então o mundo não está só. O mundo existe um Criador. E este mesmo Criador virá julgar o próprio mundo. E este mesmo Criador faz o sol brilhar para aquele que quem acredita e para aquele também que não acredita. Entende? Para ele não existe uma diferença. Para ele não existe nenhuma diferença. Todos nós somos filhos. Para ele, o judeu, para ele, o filho, para todos. Então, todos, independentemente de como nós vamos enxergar o próprio Deus, independentemente de como nós vamos sentir insatisfeitos pela própria nossa vida, isso não significa que Deus não existe. Deus existe. E a minha maneira de lhe explicar a existência de Deus, o grande, se eu abrir a Bíblia, não seria o suficiente para lhe explicar, é pegando esses pontos a qual nós narramos aqui e realmente dizer que Deus existe. Não és obrigado a acreditar que Deus existe, mas deve ter em conta alguma coisa que realmente nós só acordamos porque existe alguém. Devem ter em conta alguma coisa. O mar automaticamente não se chega até a terra porque realmente existe um Deus. As estrelas brilham dia após dia porque existe um design. Então, montanha dali, outras coisas ali, tudo isso existe porque realmente existe um Criador. É só olhar para Salomão, o homem mais entendido do mundo, concluiu que todas as coisas é vaidade e que vale a pena acreditar no próprio Deus e esperar no próprio Deus, porque em tudo haverá fim. Então nós temos caminhar automaticamente onde a gente nasce, cresce e morre.
Então, se ficarmos desconectados com o próprio Deus, então caminharemos sempre com problema. Então, é necessário que a gente fique ligado ao Deus. E quando nós estamos ligados ao próprio Deus, então nós somos ligados ao propósito que Deus tem para conosco, ao propósito que Deus tem para cada cidadão. Mas quando nós ficamos desligados do próprio Deus, nós estamos fora do propósito que Deus tem conosco. Então, como eu disse, eu vou explicar a existência de Deus no meu modo de viver, como Ele tem se manifestado na minha vida, como Ele tem se manifestado na minha família, como Ele tem se manifestado em meu espaço. Então, essa é a maneira qual eu poderia declarar que Deus existe. Quanto a ti, ateu, realmente a tua frustração, a tua insatisfação do teu modo de ver, isso não deve concluir que Deus não existe. Quero deixar bem claro que Deus existe, porque tu só vives pela graça dele, tu só caminhas pela graça dele. Não, eu caminho pelos bens que você tem, cara, os bens que você tem, tu deixarás. Senão, tu, com os bens que você tem, poderias fazer alguma coisa para que você seja eterno, mas você não é eterno, você é mortal, nós somos mortal. Então, deve ter em conta, depois da morte, para onde a gente vai? Tudo acabou? Tu aceita que realmente depois da morte tudo acabou? Não. Então, nós como africanos devemos ter em conta de alguma coisa. Não é porque estamos num continente péssimo, isso devemos concluir taxativamente que Deus não existe. Existe sim um Deus Todo-Poderoso, a qual faz tudo acontecer. Nós estamos nesta pobreza porque eu já contei lá atrás, porque passamos a nos apegar em culturas alheias. Mas se hoje nós como africanos decidimos caminhar realmente como africanos e resgatamos automaticamente a cultura que nós deixamos lá por conta da colonização, então renovamos a nossa força e passamos a caminhar segundo como é africano, realmente nós entenderemos que somos mais fortes como africanos. E somos mais frágeis quando deixamos a própria nossa cultura e passamos a se apegar a culturas alheias. Então, esta temática aqui é que realmente o Ministério Reconciliação preparou para que eu e você entendemos. Se realmente compreendeu, vá lá, comenta aqui. E se não compreendeu, vá lá, também comenta aqui. Se é contra isso, vá lá. Se tem um conceito diferente ao meu, ao qual rege e traz em prova que não existe, também comenta aqui embaixo. Então, hoje terminamos aqui. Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, o Senhor conhece no coração de cada um. Pai, realmente é difícil e constrangedor, meu Pai, trazer a Tua essência, meu Pai, porque ainda homem nós somos, Pai. Mas o Senhor tem sido real dia após dia em nossa vida. O Senhor tem sido real dia após dia sobre este mundo a qual nós estamos, Pai. Pai, por isso eu peço, Senhor Deus, que se manifeste na vida de cada um como o Senhor queira. Pai, que se manifeste na vida de cada cidadão como o Senhor lhe apraz. Pai, se manifesta em nosso meio como africano para que nós possamos resgatar aquilo que nós perdemos como africano. Porque perdemos muito tempo, Senhor Deus, a nos apegar em cultura que não nos pertence. Passamos muito tempo, Senhor Deus, a nos apegar em princípios que não se importam, em princípios que não é para nós. E agora, Senhor Deus, queremos voltar na essência como africano e queremos ser, Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como o Senhor queira que a gente caminhe, meu Todo-Poderoso. Pai, muito obrigado por esta oportunidade e faça o Teu querer, meu Pai. E permita com que este vídeo, Senhor Deus, meu Pai, alcance almas e almas, Senhor Deus, para que todos possam compreender a Tua existência, Senhor Deus, claramente na vida de cada um. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.